Muito bem, pessoal, estamos de volta aí para a segunda parte do nosso encontro de hoje. Na verdade, terceira, né? A gente já conversou sobre a teoria, fizemos agora um contest e a terceira parte é o nosso Upsolving. Essas questões, como eu falei para vocês, são questões que eu selecionei dentro do nosso tópico de geometria, então um contexto um pouco diferente dos do Etcode, onde o tema é livre. Então, de certa forma, é interessante porque é um treino diferente, né? Onde é um treino focado, quando você já sabe a temática da questão, você já vai com um certo viés que é positivo no sentido que você vai tentar técnicas de geometria, naturalmente, né? Mas por outro lado, isso não acontece no contexto real, né? Por isso que a gente também treina num caso onde a gente não tem noção do tema como um todo. Então são, como eu falei, são múltiplas facetas aí do nosso preparo que a gente tem que ir trabalhando todas essas diferentes modos para abraçar todas essas diferentes características. Então, positivo a gente tem isso, né? Que a gente sabe é o tema e também é bom para a gente exercitar aquilo que a gente está ouvindo aí e discutindo na parte teórica. Eram 8 questões, né? Eu não entrei no ranking oficial como eu costumo fazer com vocês, porque eu já tinha feito as 2 primeiras, então para não enviesar o resultado, eu até fiz uma submissão aqui para testar um problema que o colega estava tendo aí com a linguagem, mas eu fui fazendo as outras aqui extraoficialmente sem subir no ranking aqui, e também fiz como os colegas 7 primeiras, a oitava aqui eu estava fazendo, mas não tive tempo hábil para fechar um código e testar se minha ideia tinha fundamento, né? Então vamos fazer aqui uma passada rápida sobre todos os problemas. E vamos usar a mesma dinâmica que a gente está acostumado a fazer ao longo dos sábados, né? Se alguém tentou fazer aquela questão e não acertou, ou tentou e acha que de repente não fez da forma mais eficaz possível, se manifeste aí no chat ou levantando a mão para a gente ir discutindo, para que a gente troque essas experiências e essas ideias para que todo mundo possa aprender alguma coisa, né? Vou reforçar mais uma vez que quem já está vindo todas as semanas já deve estar enjoado de ouvir falar isso, mas eu vou reforçar porque eu sei que é difícil. Às vezes a gente entende com o cérebro, mas não entende com o coração, né? A gente ainda continua sentindo diferente. O número de problemas que você acerta semanalmente não é o mais importante no curso de TEP. Se você está acertando 0, 1, 2, 3, 4, até o 7, onde é que os colegas chegaram nesse contest, isso não é importante. O importante é que ao longo desse semestre você consiga dar um passo nessa escada aí, que é uma escada, é um progresso, é um estudo contínuo de vários semestres. Nossa formação enquanto engenheiro, cientista da computação, isso vai acontecer gradualmente ao longo de anos. Se a gente pudesse entender em um semestre tudo que precisava saber, os cursos tinham um semestre de duração, não 5 anos, né? Então a gente tem que se permitir esse tempo de maturação, esse tempo de amadurecimento aí. E se você começou o semestre sem conseguir fazer nenhum problema e terminar fazendo um, você teve um progresso interessantíssimo com o mesmo progresso. É um passo como aquele que estava acertando 5 problemas e passou a acertar o sexto. Claro que quanto mais problemas você acerta, mais é difícil dar o próximo passo, né? Então, passar de 2 para 3 problemas é um esforço grande, mas passar de 3 para 4 é um pouco maior. De 5 para 6, de 6 para 7 e assim por diante. Eu sei que parece frustrante se você abre o scoreboard e encontra alguns colegas fazendo 7 problemas e você está fazendo 2, 1, 3. Mas, de novo, isso é porque a gente vive em sociedade, a gente vê isso o tempo todo, é a dinâmica social que a gente vive, a gente não pode ignorar a realidade que vive, que é dessa comparação excessiva, né, que a gente tem nos tempos modernos. Todo mundo se compara, compara com outro, compara com a rede social, compara com... Não, compara você com você mesmo. Como eu falei, vai ser mais fácil entender isso do que sentir isso, porque a gente não tem controle sobre nossas emoções, né? Você sente, poxa vida, eu acho que eu tô indo mal. Não, você não tá indo mal. Primeira coisa, você tem que manter seu desempenho. Tá acertando 2? Continua acertando 2. E vamos começar a trabalhar para entender por que o 3 não tá saindo. E aí que o Upsolve entra para ajudar a gente a dar essa passada aí. Eu tô como vocês, a diferença é que eu tô acertando um pouco mais, mas eu tenho mais passos a dar. A gente viu aí que no cenário competitivo ninguém chegou lá no topo ainda, né? Todo mundo tem um passo a mais para dar ainda. Então, feito esse disclaimer aí, o problema A e B são problemas que eu pego lá do Netcode dos beginners, então em geral é conhecimento de APC, comecinho de AD ali, não passa muito disso, né? Então são problemas que a gente costuma fazer, mas vez ou outra, às vezes tem um raciocínio que a gente não pega na hora, não dá aquele estalo e acaba se embananando, normal, mas 90% das vezes eu espero que vocês sejam capazes de resolver o A e também o B. Então aqui você recebe uma letra maiúscula ou minúscula e você tem que dar o veredito, se ela era maiúscula ou minúscula. A gente tem na API do C e do C++, na biblioteca CType, os predicados que qualificam um caractere, né? Saber se um caractere é alfabético, se ele é numérico, se ele é hexadecimal, se ele é espaço, pontuação. Então, dentre esses predicados, né? Predicados é uma função que recebe um parâmetro e retorna verdadeiro ou falso. Você tem o Zapper e o Slower. Então você pode usar esses predicados aí para produzir a resposta desse problema sem grandes dificuldades, né? Se você fizer a lista exaustiva, um if, um switch com 26 posições, também dá certo, mas aí você perde muito tempo, né? Para ter o mesmo resultado. Então, a recomendação que eu faço é chama o Slower. Se ele é Slower, legal, você retorna o A minúsculo. Caso contrário, ele vai ser um caractere maiúsculo por conta da restrição da entrada, você já retorna o A maiúsculo, tá certo?
Alguém quer fazer alguma colocação sobre o problema número 1? Eu acho que até onde eu vi no scoreboard todo mundo tinha acertado os dois primeiros. Deixa eu conferir aqui se minha afirmação tem procedência. Tem, exatamente. Todos os participantes acertaram os dois primeiros, então acho que não temos muita coisa para avançar nessa discussão, né? E esse segundo aqui é um problema interessante, onde você tem N tipos de frutas, as frutas de 1 até N, e os preços de P1 até N, e você quer escolher cada delas, uma de cada tipo, você não pode escolher o mesmo tipo múltiplas vezes, e você tem que encontrar o preço mínimo que você quer pagar por cada frutas dentre essas, né? Então é um problema de laço e de ordenação, né? Tudo que você precisa fazer é ordenar esses preços do menor para o maior e somar os K primeiros. Então acho que todo mundo deve ter procedido dessa mesma forma, a aritmética inteira, os limites são razoáveis, então não tem nenhum problema com overflow com nada, né? Então bastava fazer isso, né? Lembrando que quem está programando em C++, você tem a rotina sort, né? Que você pode usar em um container, você passa um iterador para o begin, um iterador para o end, faria esse sort para você. Se você programa em C, você pode usar o quicksort da biblioteca. Em Python também tem diferentes métodos de ordenação aí. O importante é só ordenar os P's e dentre os P's que estão lá, escolher os K primeiros do menor para o maior. Se você quiser extrapolar também, fazer um negócio mais sofisticado, você pode inserir todos esses dados numa heap, né, numa min heap e vir tirar, fazer K extrações também, mas aí é excessivo, né? Não precisa disso tudo. Então, uma vez que todos acertaram os dois primeiros, eu vou passar para onde a gente começou a ter colegas já com tentativas e com eventualmente não acertando, né? Que o primeiro deles é o problema C. E esse problema aqui ele não é um problema muito trivial não, viu? Esse aqui para deduzir, eu talvez tenha escolhido um caminho um pouco mais comprido do que o necessário, mas eu fiz um caso de conta aqui. Como eu falei para vocês, eu vou fazendo o contest com um lápis e uma borracha. Só um segundo, pessoal. Perdão, levanta aqui para pegar a caneta que eu não estava com ela na mão. Deixa eu abrir o Inkscape aqui para a gente poder fazer umas contas. Se alguém fez diferente, depois eu vou mostrar as contas que eu fiz. Se alguém fez de uma maneira mais simples, se manifeste aí para a gente, de repente, ver uma maneira que não seja tão trabalhosa, né? Mas o que eu fiz aqui nesse problema? Que é um problema bem legal. Eu gostei do contexto do problema. Você tem aqui uma cenoura, né? A princípio, esse triângulo seria uma cenoura aí no contexto do problema. Ela tem uma determinada área, você quer fazer 3 cortes, tal que as 3 regiões aqui tenham exatamente a mesma área. Então é como se quisesse partir uma coisa que tem um formato estranho e você quer preservar aí a igualdade das áreas nessas diferentes partes, né? Então o que eu fiz? O desenho que eu fiz é o seguinte, eu pensei, minha abordagem inicial que eu segui até o final foi essa. Eu tinha aqui, não vai ficar muito bonito, mas é isso aqui. Você tinha ele na íntegra ele tem, no estado inicial, uma altura que eu chamei de H maiúsculo e uma base que eu chamei de B maiúsculo, para saber que era não somente a peça em estado inicial, mas é o que restou depois do último corte, né? Quando eu fizesse um corte aqui, antes de fazer esse corte eu tenho que primeiro calcular a métrica, né? Como isso é um triângulo de altura H e base B, a área é dada por base vezes altura dividido por 2. E cada uma dessas regiões aqui, essa aqui é uma das regiões S, cada uma das regiões S tem que ter A sobre N, tá certo? Que é uma enésima parte dessa área. Então, isso aí foi as duas primeiras métricas que eu extraí do problema, que são as áreas. Aí é trivial, né? A questão é, quando eu fizesse um corte aqui, eu ia ficar com diferentes medidas. Aqui eu vou quebrar a altura em duas partes. Aqui vai sobrar uma parte x para cima, uma altura h minúsculo aqui para baixo, esse trechinho aqui é h minúsculo, x lá para cima, e aqui ficaria, nesse trechinho aqui, uma base b minúsculo. Então esse corte que eu vou fazer aqui, ele é um trapézio. A área do trapézio, então essa área que é achurada aqui é a área do trapézio, que é base maior mais a base menor, vezes a altura, e a altura do trapézio é h minúsculo, dividido por 2. E eu sei que esse trapézio, com essa fórmula da área aqui, teria que ter uma área exatamente igual a S. Então, eu tenho que B mais B vezes H tem que ser igual ao dobro de S. Essa foi a primeira relação que eu extraí. A segunda relação que você pode extrair é o que sobrou. O que vai ser a área dessa parte desse triângulo aqui que sobrou. Isso aqui é a área do trapézio. E aqui pegar a área que... Eu vou chamar de que aqui falta o nome melhor, porque lá também é triângulo, né? Então aquela parte que restou é um triângulo, que tem agora base B menor, altura x, x vezes b, dividido por 2. E isso daqui eu sei que vai ser o que restou. Eu tinha uma área de A e subtraí S dessa área. Então a segunda relação que eu extraí é que o x vezes o b
é igual... Na verdade, eu nem fiz a conta assim, agora que eu estou falando com vocês, eu fiz a conta aqui e de repente vai ficar exatamente como eu fiz, mas eu faço a substituição agora. A questão é que esse x aqui é a diferença entre o h que eu tinha até aquele momento e o h minúsculo do trapézio de baixo. Aí agora vai ficar exatamente a conta que eu fiz. Chamei de x ali, mas a conta é essa. Se eu expandir aqui a equação de número 1, a equação estrela e a equação duas estrelas, olha o que vai acontecer. A primeira delas vai dar b vezes h mais b minúsculo vezes h igual a 2s, e a de baixo vai dar, que é h, está parecendo a, né? h maiúsculo vezes b menos h vezes b igual a 2a menos 2s. Então, se eu somasse essas duas equações aqui, haveria o cancelamento desses termos, bh minúsculo aqui, sinais opostos, esse s, 2s com esse 2s também dá sinais opostos, e eu terminaria com essa relação, que é a base do triângulo original vezes a altura do trapézio, mais a altura do triângulo original vezes... Será que tem alguma coisa? Aqui é b. Estava errado aqui, hb. Vezes b é igual a 2 vezes a. Então essa relação é verdadeira, é correta, mas ainda não me ajudava muito. E por que ela não me ajudava muito? Porque essa relação tem duas variáveis ainda. Eu tenho o h minúsculo que eu não sei, que é justamente o que eu quero saber, esse h minúsculo, porque quando eu tirar h minúsculo e h maiúsculo dá justamente o x, que é a altura do corte. E também não sei quanto é que ficaria a base minúscula. Então eu travei inicialmente nesse ponto aqui e falei, eu tenho que progredir dessa equação aí para algum canto. Como é que eu vou fazer para poder progredir um pouco nessa equação? Aí o que eu fiz para poder chegar numa situação um pouco mais interessante aqui para fazer a conta? Tem que até lembrar o que eu fiz. Eu fiz mais um cancelamento para ficar com h em função de b. Deixa eu me ver aqui, foi o que eu fiz nessas contas aqui. Eu fiz tanta conta aqui, pessoal, que eu vou te falar, eu tava a ponto de ficar doido já. E eu fiz a bagunça de sair do lugar onde eu tava. Menos BH. Esqueci onde é que foi que eu fiz o cancelamento. Olhando aqui para as contas, cadê a danada das contas? BHHB igual a 2A. 2 vezes S. Foi isso mesmo que eu fiz, eu acho. Deixa eu repetir aqui a conta, ver se eu não estou fazendo besteira. 2A. E o 2S aqui, eu vou botar menos BH, menos HBH aqui, igual a menos 2S. Eu acho que foi isso mesmo, porque quando eu faço isso, eu faço esse cancelamento, o B minúsculo vem para evidência, aqui vai ficar H menos H, e isso é igual a 2A menos S. Na verdade, eu voltei para cá, né? Se eu tivesse dado essa anotação, eu voltei no mesmo ponto, que H menos H maiúsculo é XB, mas é isso que eu quero mesmo. Porque ainda é uma equação com duas variáveis. Eu não sei quem é o x, não sei quem é o b minúsculo. É uma equação diferente, mas a mesma coisa. Mas aí foi a hora que eu atentei que eu tinha que estabelecer uma outra relação. E que outra relação é essa? Triângulo original. Altura H, base B maiúsculo. Triângulo após o corte. Altura X, base B minúsculo. Como os dois são triângulos retângulos, eles são semelhantes. Então, H maiúsculo está para B, assim como o X está para o B minúsculo. Então, eu posso usar essa expressão para extrair o valor de x. Eu quero botar essa expressão toda em função de x, então vou escrever b em função de x. Então, o b vai ser igual a x, que multiplica b maiúsculo dividido por h. É isso mesmo, né? O b passa para cá. Quando eu escrevo b em função de x e levo para cá, então eu vou ter que x ao quadrado, que multiplica bh, é igual a 2a menos s. Então, só para isolar e ficar 100% correto, eu consigo calcular o valor de x por meio desse radical. HB 2a menos s. Então, essas quantidades todas eu tenho. Eu sei qual é a área, eu sei o tamanho do s. Esses dois são constantes, né? O 2, o h e o b eu sei o que é. Quando eu faço isso, eu acho o valor de x. Então, esse é o tamanho do corte. Agora, eu tenho que atualizar os valores. Após o corte, a altura do maior passa a ser x e a base do maior passa a ser b. Então, eu atualizo, isso aqui é o valor de um corte, atualizo as variáveis e recomeço o processo. Quando você terminar isso, você vai achar os cortes de baixo para cima, ele que é de cima para baixo, só dar um reverse no vetor no final.
imprimir na ordem correta. Então, fiz até um bocado de conta aí, deve ter feito aqui uns 10, 15 minutos de conta, até chegar nessas equações aí. Pode ser que alguém conseguiu visualizar um caminho menos extenso que esse meu. Se for o caso, eu até gostaria que os colegas dessem a dica para mim e para os demais. Se tem um caminho menos comprido do que esse daqui. Alguém fez diferente? Professor, o senhor me escuta? Desculpe, sim. Quem está falando comigo? Gabriel, Oi, Gabriel. Bom dia. Pode falar, por favor. professor, eu também tentei fazer do jeito que você fez, né? Mas ele ficou dando muita conta. E aí eu fiz de outro jeito. Uhum. Eu fiz o triângulo, aí eu comecei calculando de cima para baixo, meio como estava pedindo. Isso. E aí eu usei proporção, porque os triângulos vão ser proporcionais, né? Porque só vai ser a parte de baixo vai ser paralelo ao corte lá em cima. Isso, exatamente. Isso. Aí a proporção por exemplo, esse primeiro triângulo aí, ele vai ser, por exemplo, o negócio foi 3, né? Isso. Então a gente vai dividir a área do triângulo por 3. E Isso. aí cada lado vai ser raiz de 3 proporção do triângulo grande. Entendeu o que eu falei? Eu entendi, mas não sei por quê. Se vai entrar um raiz de 3, vai ser o fator proporcional? Isso. E por que raiz de Porque 3 aqui? a proporção da área é 3. Entendi, porque essa área aqui é 3 vezes menor que essa. Aham. Aí você está falando que os dois lados aqui agora vão ser raiz de 3 unidades menor. Isso. A altura. Não entendi onde que você botou raiz de 3. Não, tipo assim, eu peguei a altura e dividi por raiz de 3. Ah, E aí eu entendi. consegui achar a terceira altura. Aí pro próximo Você está triângulo falando que eu a peguei. altura do menor seria raiz de 3. Ou, seria a altura do maior dividido por raiz de 3. Isso. Aham. A proporção, eles são proporcionais por um fator de raiz de 3, né? Isso. E Você aí, chegou a fazer alguma conta ou você foi só intuição? Porque a área é uma medida quadrática e você pegou o fator linear e tirou a raiz quadrada. professor, foi intuição, mas depois eu fiz uma conta que eu não entendi, mas foi intuição. Não, mas a intuição é uma coisa excelente, porque a intuição acelera o processo. Para a prova a gente pode fazer com calma depois do contest, né? Eu estou perguntando para entender Aham. como é que você chegou a esse raciocínio. Ok, aí você finalizou, cortou o topo, você terminou aí com um trapézio. Aí como é que você fez? Aham. Aí o segundo triângulo eu peguei duas vezes a área do. Aí fica a proporção que antes era 3, agora fica Raiz 3, 6. fica 1/2, que é 3 sobre 2. Aí eu dividi a altura por raiz de 3 sobre 2. Uhum, entendi. Então a próxima altura aqui, essa seria a altura 1, a altura 2 seria a altura do que restou, né? Que seria um x aí dividido por raiz de 3 sobre 2. Não, eu peguei o triângulo. Eu peguei já o triângulo 2/3, né? Ah, você começou cortando. Eu pensei que você tinha cortado de cima para baixo, você cortou de baixo para cima como eu? Sim, mas exatamente, eu cortei de cima para baixo, mas aí para calcular a segunda altura, eu ignorei a primeira parte e Ah, só fiz o entendi. Você triângulo. ignorou esse corte, você imaginou que ia dividir numa proporção diferente, de ficando 2 terços para cá e 1 terço para É, baixo. aí eu fiz a mesma coisa, aí divide E agora esse por. radical aqui é a raiz da inversa disso aqui. Aham. Entendi. Para Aí eu codificar ficou fiz muito mais rápido, né? foi. Mas para pensar isso aí, eu fiquei 1h30 pra pensar isso. Não, mas é interessante, eu gostei da sua relação, você usou de uma medida proporcional, com certeza tem uma série de cálculos que chega nessa mesma conta, eu confesso que não vi. Mas interessante sua abordagem, menos trabalhosa que a minha, né? É. Em termos de conta, né? Uhum. Legal, Foi Gabriel, bem. obrigado pela dica, eu vou tentar ver como é que eu chego nessa prova aqui, porque isso pode ser útil, que é interessante a gente fazer esse estudo posterior, pessoal, que mesmo que eu tenha obtido a C, eu ganho ao estudar a solução do Gabriel, porque ela pode ser útil para mim em outro momento, né? Vai que aparece uma questão de corte semelhante, entender o ponto de vista que o Gabriel expôs aqui, o algoritmo dele é mais fácil de implementar e mais fácil de lembrar, inclusive, né? Do que esse monte de conta que eu fiz. Então eu vou dar uma trabalhada nesse raciocínio aí do Gabriel e vou ver se eu consigo entender exatamente o que ele fez para eu conseguir reproduzir isso depois. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado aí pela participação. Tá certo, professor. Maravilha, obrigado. Temos mais uma participação do Rafael. Bom dia, Rafael. Pode falar. Bom dia, professor. Eu me confundi um pouco quando vocês começaram a falar de proporcionalidade de valor linear para quadrático. Uhum. Eu lembro de ter visto isso no ensino médio, mas eu não lembro direito como funcionava. O que acontece, ô Rafael? Quando os triângulos são semelhantes, as medidas são diretamente proporcionais. Foi isso que eu me fundamentei meu raciocínio, né? Então esse Uhum, triângulo menor aqui que tem altura h minúsculo e base b minúsculo, ele é proporcional a esse triângulo com h, o base aqui,
V maiúsculo e a altura H maiúsculo. Essa proporção é linear, né? H sobre B é igual a H sobre B. Isso por quê? Porque eles têm lados congruentes, né? E ângulos internos iguais, né? Esses ângulos internos aqui também são alfa e beta aqui. O beta é comum aos dois, o alfa aqui é igual, porque essas são paralelas, né? Os cortes são paralelos e o 90 graus aqui também. Então, os três ângulos internos iguais eles são triângulos semelhantes, né? Então eu posso fazer essa proporção. Aqui eu uso a base toda, mas seria base sobre 2 e esse sobre 2 seria cancelado. Agora o que eu falei aqui informalmente, Rafael, que realmente confunde, é porque é o seguinte, porque essas medidas são lineares, né? Então medidas que eu estou avaliando questões de perímetro, né? Fazendo a proporção entre hipotenusa e catetos. O que o colega Gabriel fez? Ele achou uma relação entre a altura, que a altura é uma das duas, lembrando que a altura de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ele está vendo que é uma medida que ela é quadrática no sentido do produto das duas medidas, né? Aí a questão é, quando você entra num fator aqui que contribui numa medida quadrática a um dos dois produtos, aí o que ele visualizou aqui intuitivamente é que esse fator proporcional que ele achou aqui de 2/3 teria que ser, na verdade, a raiz dele, né? Essa que foi a intuição. Tem uma conta que justifica isso, que essa é o que eu fiquei de fazer depois, que eu realmente não sei de cabeça, mas eu vou pegar aqui as coisas de geometria e vou dar uma trabalhada em cima dessa questão, aí eu posso até, se me lembrar, refazer para poder justificar matematicamente os passos do colega. Mas a intuição é essa, você mexe no raio de uma esfera. O raio ele aparece cúbico no volume, então a contribuição de você multiplicar o raio por uma constante K vai multiplicar o cubo no volume, né? Então, para cada, por exemplo, você tem uma esfera que tem volume V. Se você dobrar o raio, você vai multiplicar o volume por 8. Então, o que o colega pensou é isso aqui. Eu estou dividindo o triângulo em 2/3, então ele está considerando que a contribuição vai ser proporcional à raiz quadrada, porque isso com certeza tem a ver com o fato desse triângulo ser isósceles. Esses dois lados são iguais sempre. Entendi. Então, por enquanto, é uma intuição. A matemática certinha eu vou calcular, Rafael, mas você pensar que você tem uma das dimensões contribuindo para uma medida, aí a proporção de contribuição está relacionada com o tanto que ela participa daquele produto, né? Tranquilo? Mas é bem interessante. E isso que o Gabriel fez é interessante. Isso vale para você, Rafael, para mim e para os demais colegas. Às vezes você tem um feeling ali, uma intuição, que às vezes é um conhecimento que você já tem e está guardado na memória, alguma coisa que você já viu parecida, e você fala, eu acho que isso vai por aqui. O que acontece? Na hora da prova, achar a demonstração matemática pode ser meio complicado, toma muito tempo. Então você arrisca, escreve o código e de repente dá o AC. Excelente. Conseguiu o objetivo do contest e depois você senta e faz as contas, como eu vou sentar e vou fazer. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Bem interessante essa situação do Gabriel. Eu também essa sua dúvida eu compartilho com ela, Rafael. Exatamente por que deu. Aí eu tenho que fazer um pouco mais de conta para justificar, tá bem? Temos mais uma participação com a mão levantada do Guilherme Veríssimo. Bom dia, Guilherme, pode falar. Oi, professor, é que eu fiz essa questão do mesmo jeito que ele falou, Isso. que é o que eu estava usando razão de semelhança, que seria que a área do triângulo grandão, a área do pequeno dividido pelo grandão daria igual a altura do pequeno sobre a altura do grandão quadrado. Aí se eu trocar para as variáveis, daria uma equação que é só botar em loop que daria certinho. Legal, eu acho que eu entendi o que você está falando. Você está falando que a área do triângulo maior, ela é a base vezes a altura dividido por 2, né? E do triângulo menor, a altura vezes base dividido por 2. Aí você fez a proporção, você quer, que nem no segundo exemplo, ele queria que o triângulo menor fosse, o triângulo menor fosse 2/3 do maior. Aí você está falando para fazer esse quociente aqui, 3 meios é AT sobre AT. É essa conta aqui, Guilherme? Seria a altura do pequeno sobre o grandão, que aí no caso seria, se trocar as variáveis, seria 1 sobre n, seria igual à altura do pequeno sobre a altura do grande ao quadrado, que é a razão de semelhança. Tá, então não é exatamente essa conta que eu estou fazendo, não, né? Quando você falou, eu pensei que era exatamente essa. Então repete para mim, por favor, deixa eu escrever exatamente o que você falou para a conta ficar certa. Seria o A1, que seria a altura a área do triângulo menor. A área do triângulo menor, A1. Sobre A, que seria a área do triângulo total. Isso. É igual a altura do triângulo menor. Isso. Sobre a altura do triângulo grande ao quadrado.
Isso, essa é a relação. Tudo ao quadrado. Não, tudo ao quadrado. Tudo ao Ah, isso quadrado. tudo ao quadrado. É. Entendi. E de onde veio esse quadrado? Mal lhe pergunte que eu escrevendo aqui, eu não visualizei. Aqui é a razão de semelhança ao quadrado. É, Ah, entendi, porque essa medida é quadrática. Essa relação de geometria eu não conhecia, porque você vê coisa estranha, né? Então, como você está fazendo uma proporção entre áreas, então a semelhança tem que vir a quadrado. aí se trocar para as variáveis, ficaria 1 sobre n Uhum. é igual ao xi sobre... Vezes o H que a gente conhece seria justamente o ponto do corte, né? Que é o que o colega tinha falado mesmo. Você tem razão, a sua conta está corretíssima, Guilherme. Que o H seria a raiz do H sobre N, né? Que vem as contas que ele fez antes. Legal. Entendi. Aí ficaria o xi, o xi ficaria igual ao h vezes o raiz de i sobre n. Aí só botar num loop que fica só duas linhas só. Perfeito. Não, excelente. Então, se eu entendi bem aqui, peguei com a proporção entre áreas. A proporção é quadrática. Se eu tivesse feito uma coisa em relação aos volumes, aí seria uma coisa cúbica. Então, isso aqui no sentido que o Rafael estava na dúvida, eu também, né? Excelente. Muito bom. Aí dá para fazer rapidinho mesmo. Legal. Obrigado pela contribuição, Guilherme. Acho que esclareceu, pelo menos de minha parte ficou claro. Depois eu vou acrescentar isso no nosso material. Acho que é interessante conhecer essa relação e você pode ajudar em problemas mais complicados. Muito interessante, os colegas contribuíram bem. Obrigado, Gabriel, Guilherme e Rafael, pelas contribuições e participações. Vamos passar para o problema D, que era até menos complicado que esse, entre aspas, né? O que acontece? Aqui a gente tem uma situação interessante, que a gente tem uma pizza, onde é que eu tenho uma borda e a parte onde fica o recheio, né? E agora ele quer que as gotas de tempero, né? Acho que é isso, tempero. Se não tiver errado, tem alguém me corrige aí. Que ele quer saber quais caíram na borda, né? E aqui quer saber quantas caiu na borda e ela cai na borda se ela estiver completamente na borda, né? Então aqui é um problema que envolve círculos, mas não é um problema muito complicado porque as relações aqui são bem tranquilas. O desenho ficaria uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu descer aqui, não vou conseguir desenhar círculos perfeitos. Aqui tem até um recurso de desenhar círculo, deixa eu ver se eu consigo me valer dele. Você teria um círculo aqui, isso. Deixa eu fazer um círculo menor, trocar de cor. Cadê? Ctrl Shift F, se não me engano. É isso mesmo. Troca ele aqui de cor. E botar esse círculo aqui dentro. Ó. Então a parte azul é a parte do recheio, a parte escura aqui é a parte da borda. Eu quero saber se, de repente, uma gota, que seria uma gota de tempero aqui. Pegar ela e mudar de cor aqui também. Botar ela aqui mais pro vermelho aqui. 25500. Ok, vamos lá. Então a ideia é essa. Eu quero saber se essa gota aqui tá... Vou fazer umas cópias dela. Se ela está aqui, eu conto ela. Se ela está aqui dentro, eu não conto. E se ela estiver nessas situações aqui, ó, essa não conta e essa aqui também não conta. Ela tem que estar inteiramente contida na parte da borda, né? Então, quais contas que eu tenho que fazer? Como os dois círculos são concêntricos, o que eu fiz a primeira conta? Eu calculei a distância do centro da gota aqui até o centro comum aos dois círculos. Se essa distância fosse, para que ela estivesse aqui exatamente nessa faixa aqui externa, a distância entre ele e o centro, primeiro, tem que ser maior ou igual à soma do raio azul. A soma do raio azul é o raio total menos o D, R menos D. Tem que ser maior do que isso, somado ao raio da própria gota, né? Então, a distância tem que ser maior que o raio da parte azul mais o raio da gota. E, por outro lado, essa distância tem que ser menor do que o raio total descontado do raio da gota. Se isso duas acontecer, ela está contida na região da borda e assim tem que ser totalizada. Então, só passei uma a uma todas elas, fazendo essa dupla verificação. Para cada uma delas que fosse verdadeira, eu acrescentava uma unidade na resposta. Tranquilo? Temos uma participação aqui no chat. Rodela de Calabresa. Obrigado, Hugo, pelo esclarecimento aí quanto a coisa. O Vitor também fez uma contribuição aqui, ó, que ele botou as contas que ele desenvolveu aqui no chat, e aí fica interessante para quem quiser acompanhar também o raciocínio do Vitor. Maravilha, então essa daqui, como eu falei, eu imagino que vocês tenham conseguido fazer ela com menos até dificuldade do que a outra, né? Porque a relação era mais explícita, então não precisava fazer aquele monte de conta que a gente vinha fazendo, né?
Então essa aqui é a questão C do contest, né? Não, C foi o que a gente fez agora. Era a questão D. Então tá aqui, ó. Deixa eu passar para vocês verem aqui. Então o código sem muito segredo, né? Eu fiz as leituras da posição XY delas e do raio pequenininho que ela tem. O raio R é o raio maior, o D é o raio o comprimento, né? Da parte escura. Fiz a leitura deles na entrada, li como duplas, né? Para poder fazer a decomposição estruturada aqui. A distância é a hipotenusa. E tá aqui, se essa distância é maior do que o raio maior descontado de D, que é a parte azul R menos D, mais o R da própria rodela lá, e também essa distância é inferior ao raio maior menos o raio menor, aí eu totalizava com unidade. Então, realmente, a solução é só esse laço aqui. Tá certo? Alguém teve algum problema com a D? Tentou fazer e por algum motivo não deu certo? Deixa eu voltar aqui para o Teams. Vou voltar aqui também para o Practicoder. Então, é um problema que, no fim das contas, dá um pouquinho mais de trabalho do que o outro, né? Então, tá aqui até uma figura ilustrativa aqui para mostrar para vocês os casos que não são contados, né? Como o 5 aqui, o 2 e o 1 aqui também. Tá certo? Ele só totalizou essas duas aí, a 6 e a 7. Deixa eu ver aqui no scoreboard. Aconteceu, isso é legal, é bom a gente ficar de olho no scoreboard, pessoal, que teve mais de uma pessoa que não fez a C, mas fez a D. E tá certo, você vai lá e tem a possibilidade de você ver um problema adiante. Às vezes acontece isso, eu particularmente achei esse C mais difícil do que o D. Pode ser que você tenha a mesma percepção do que eu e às vezes nem leu a D, uma que você de repente conseguiria ter feito, né? Então quando você está muito empacado numa questão e tem tempo ainda, vale a pena ler a próxima, que pode acontecer essa inversão aí, você se beneficiar e acabar acertando a questão também. Alguém tentou fazer a D e não deu certo? Quer comentar? Muito bem, ninguém se manifestou no momento, né? Imagino que o pessoal entendeu aí o raciocínio ou não errou, quem está presente. Vamos passar para a questão E. Então essa questão é aqui, você está falando de uma corrida de bicicletas, a corrida é feita nas margens de um lago e você vai rodando em torno do contorno do lago, né? E é tudo feito de seções retas, né? São segmentos de reta. Então, segmentos de retas eles também são proporcionais às direções cardeais, então toda virada ali, toda curva é em 90 graus, né? Então você vai começar, ele vai todo esse detalhamento aqui, né? E você vai começar sempre seguindo para norte. Isso é interessante porque simplifica o código, né? E se pudesse gerar no outro sentido, teria que fazer uma verificação extra. Mas a ideia é o seguinte, a participante aqui ela não está muito segura nas curvas, ela tem medo de que se ela perder a curva, ela caia dentro do lago, né? E a ideia é saber quantas curvas tem esse risco. Então esse desenho aqui que foi feito aqui ajuda bastante. Que está aqui, ó, ela vai nesse sentido, partir do zero, vai para um 1. Quando ela chega no 1, se ela perder, se ela deixasse de fazer a curva, ela seguiria adiante aqui para um gramado, para alguma coisa que circunda o lago, né? Mas se ela fizesse essa volta corretamente, viesse para cá e passasse direto, aí sim ela cairia dentro do lago. Então essa curva aqui, feita no ponto 1, é considerada perigosa. Daqui por diante, se você passar reto, você passa para fora do lago, aqui também, mesma coisa para cá e para cá. Então a única curva perigosa aqui acontece no ponto 1, 1. Então como é que você pode avaliar a periculosidade dessa curva, né? Se vocês lembrarem lá para trás que eu falei para vocês que tem uma métrica que infelizmente a gente não aprende no segundo grau, mas que é de uma utilidade gigante em problemas de geometria, é justamente a questão da orientação. Vejam vocês que as restrições do problema que ele escreve sobre o segmento de retas, que você não tem interseção, que todas aquelas coisas que ele faz, isso daí forma um torno de um polígono. Então você tem um polígono simples, porque não vai ter interseção entre as arestas. Ele não vai ser convexo, mas ele é um polígono simples. E o circuito tem um sentido de orientação. Veja que quando eu vou, imagina que eu estou montando a minha bicicleta aqui, estou pedalando, vou em direção a 1, à minha esquerda está o parque, à minha direita está o lago. Então o sentido natural da corrida é virar sempre para a direita. Quando eu vou fazendo o circuito aqui, o circuito é no sentido horário. Então se eu preservar o sentido horário nas minhas curvas, eu vou estar sempre circundando o lago e a direção de escape, que é a minha esquerda, é sempre o parque. E o que esse ponto tem de especial que os outros não têm? Porque veja que daqui para cá eu virei para a minha direita, só que daqui para cá eu virei para a minha esquerda. Ou seja, a corrida estava para a esquerda.
Se a corrida está para a esquerda, o que está na pavimento direita é o lago. Então, nesse ponto aqui, a corrida se torna perigosa justamente porque aqui houve uma mudança de sentido. Eu venho girando no sentido horário, aí virei no anti-horário e depois todas as curvas foram em sentido horário. Eu não sei se vocês acompanham automobilismo, mas quando você vai acompanhar uma prova de Fórmula 1, de Fórmula 1, de Stock Car, os narradores logo antes de começar a corrida falam: essa corrida aqui tem 13 curvas, são 8 no sentido horário e 2 no anti-horário, 3, 4 no anti-horário, não sei. É isso que ele está querendo falar. O sentido de giro do autódromo, tem autódromo que é no anti-horário, tem autódromo que é no horário, e naturalmente o autódromo, a menos que ele seja um circuito oval, pode acontecer de você ter uma curva no sentido oposto, né? E depois há uma correção natural aí por sentido do circuito, e é isso que você tem que contar. Como ele já dá o polígono fechado, o cálculo do D até fica facilitado, porque você vai pegar a partir do ponto 1 aqui, todos os demais, exceto o ponto de partida, você pega o que está antes dele, ele próprio e o próximo, calcula a orientação. Então, nesse ponto, eu estou fazendo a curva para qual sentido? Se o sentido for negativo, significa que você está no sentido horário e está ok. Se a curva for em sentido anti-horário, o discriminante vai dar positivo. Aí você tem que incrementar a resposta. Não tem perigo do discriminante dar zero por causa das restrições da entrada. Poderia dar matematicamente, mas a entrada não tem 2 segmentos consecutivos que tem. E se tivesse, não atrapalharia nossa solução em nada, no sentido de que o ponto perigoso é justamente onde é que o discriminante é negativo. Se desse zero, significaria que eu tenho uma continuidade daquele segmento ali, então no fim das contas não atrapalharia muita coisa a gente. Alguém tentou fazer esse problema aqui, teve dificuldade, deu WA, não tinha entendido uma maneira de abordar esse problema, entendeu agora como eu falei do discriminante? Deixa eu mostrar o código para vocês. Se alguém quiser fazer uma participação, perguntar alguma coisa, o código para E foi esse daqui, ó. O discriminante D. Então, para cada um dos pontos, veja que eu saltei o ponto de partida, né, que a gente não precisa fazer a avaliação para ele, do primeiro ponto até o n-1, né, aqui está indexado em 0, eu pego um antecessor, ele e o próximo ponto, para saber aqui no ponto em especial onde é que é a minha curva. Se a curva foi no sentido anti-horário, discriminante positivo, incrementava a resposta, se deu 0, está no sentido certo, não somava nada. Então, de novo, a função de solução bem pequenininha. O professor, Foi quem me chamou, o Enzo. Oi, Enzo, bom dia, pode falar. não, queria fazer um comentário. Dá para resolver essa questão em ordem 1. Em ódio 1? Tem uma fórmula fechada, Excelente, como é que é essa fórmula? Eu não conheço. 2. N-4 sobre 2. Eu não sou bom de geometria, não. Eu sei que o pessoal da USP passa essa questão. Aí eu vi, e aí eu só lembro, meio que decorei que essa questão resolve assim, mas, pô, a N-4 prova sobre assim, eu não 2? sei. Isso. Que interessante. Aí, tem um Não, negócio a não ver com depende os da quadrados. orientação dos pontos? Não, mas eu acho que não. E é porque também não tem 3 pontos colineares, eu acho também. Ah, entendi. Se você botar, aí tem essa fórmula fechada. Tá dizendo que eu posso ter, então... Mas que engraçado, N-4 sobre 2. Que bela fórmula. Eu teria que saber de onde ela sai, eu não tenho a menor ideia. Aqui, então, daria 12 dividido por 2, 6, que é a resposta. Aqui, 6 menos 4, 2, 1. Aí você resolveu com essa fórmula, Enzo? Foi. Aí você se beneficiou muito, aí o aspecto vale a pena citar para os colegas, né? O fato de você já ter conhecido a questão semelhante e a solução te Não, ganhou. Então, quando você bateu o olho, você fez o código, que foi só o tempo de redigir isso daí e mandar. Foi. Na verdade, eu acho que é a mesma questão, professor. Inclusive. Ah, entendi. Não só era parecida como era a mesma, né? Eu acho que é a mesma. Bem interessante. Eu quero saber por que dá essa conta exatamente, porque o que você está me falando que é o número de viradas do sentido oposto tem que ser constante. Nesse tipo de circuito em particular, com essas restrições, o número de... Independente de como eu desenho esse circuito, eu vou ter que fazer... Porque eu não lembro agora, mas parece que tipo, você vai ter que sempre fazer, né? Vai ter sempre 4 viradas, e aí. Eu não lembro agora, eu lembro do pessoal ter comentado, mas. Perfeito, não, Aí tem as excelente, bom provas. saber, eu não sabia. Porque aqui também ele não preserva a direção, né? Quando ele segue, ele tem que estar em direção oposta. Interessante. Realmente não tinha noção que poderia dar uma resposta fechada, né? Com o discriminante não é muito difícil de fazer, né? Mas ter a fórmula fechada e já sabendo como você sabia é uma vantagem grande na competição, né? Excelente. Bom, obrigado pela informação, Enzo. Não sabia, vou procurar saber para ver o quão geral é essa abordagem. Então, se for muito específica para esse problema, é até curioso, mas
não vale a pena vir para o material. Mas se for uma abordagem como o discriminante, que o discriminante é útil por causa disso, né? Ele serve nessa questão e serve em muitas outras, né? Aí se for um pouco mais geral, eu vou ver se eu trago material, que minha ideia é sempre estar atualizando aí o material e trazendo técnicas interessantes para a gente conhecer, né? Então realmente eu não conheci, foi interessante aí sua participação para me dar essa informação e para me procurar saber sobre ela. Maravilha, obrigado Enzo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho mais, porque da que a gente fez ainda faltam duas. E foram duas questões que não eram difíceis, mas um pouco trabalhosas de codificar, né? E essa em particular eu perdi um tempão, vocês vão sorrir muito de mim, né? Mas foi pura falta de atenção. Na hora de escrever o output, eu tomei um WA, né? Mandei, tomei um WA. Aí eu pensei, não, é porque esse coeficiente de reflexão eventualmente pode dar zero, né? Aqui não fala nada, esse é o problema de uva, né? Não fala que esse coeficiente podia dar zero, e na estratégia que eu usava, realmente, se tivesse zero, ia ter uma divisão por zero. E lá foi eu tratar o zero, tomar todo cuidado, mandei WA de novo. Eu falei, não é possível, eu tenho certeza que eu estou fazendo certo. Eu olhei o código mais 2 vezes, de novo. Aí quando eu fui ver, eu não tinha feito a coisa que eu sempre recomendo para vocês. Dado o diff da saída deles com o meu, né? Eu estava esquecendo de imprimir esse set, estava imprimindo só o restante. É assim que eu passei a imprimir corretamente, passou. Ou seja, tempo jogado fora de besteira, mas acontece. Esse problema em particular aqui, eu vou deixar para comentar ele com vocês, pessoal, daqui 3 encontros, porque se eu explicar agora não vai ser tão benéfico quanto eu tiver explicado para vocês a técnica de sweep line, né? Que foi exatamente como eu fiz esse problema. Não é nada do outro mundo, mas é uma forma sistemática de você lidar com problemas dessa natureza, né? Porque a questão é, primeiro, você tinha que saber onde é que acontecia as subdivisões. Essa era tranquila porque, pelas restrições de entrada, cada intervalo ia gerar 2 cortes aqui no eixo X, né? Então dá para saber a quantidade exata lá, né? Que quando eles botaram as restrições do problema, eles fizeram isso, mas do jeito que eu fiz, inclusive, essa restrição nem me atrapalharia, eu conseguiria fazer a solução a ser do mesmo jeito, né? E no sweep line a ideia é a gente olhar cada ponto desses aqui, inicial e final de cada segmento desse, uma única vez. E a ideia geral é o seguinte, eu marco esse ponto como um ponto de início de abertura de um intervalo e esse ponto aqui como ponto de fechamento. Ordenava por coordenada x e os fechamentos antes das aberturas. Mantinha uma variável global aqui, global no sentido externo ao meu laço, né? Que é o coeficiente que está afetando. Aqui vem o coeficiente 1. Chegou aqui, eu abro o intervalo, a partir desse ponto esse coeficiente está multiplicado por 0,9. Próximo ponto que eu processo é esse. Opa, abri um novo intervalo. Então daqui por diante o novo ponto tem que ser multiplicado também por 0,7. Então fica acumulado 0,9 vezes 0,7. Quando eu chego nesse terceiro ponto aqui, eu estou abrindo um novo intervalo, então tem que multiplicar também por 0,8. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu finalizo o intervalo e divido pelo 0,9. O fator 0,9 foi cancelado, agora sobrou 0,7 vezes 0,8. Eu chego aqui, eu cancelo dividindo por 0,7, vai restar só 0,8. Daqui eu divido pelo 0,8, resta 1. Por isso eu estava preocupado com a possibilidade de ser 0, né? Porque nesse processo de cancelamento da multiplicação pela divisão, eu dividia por 0. Aí fiquei tratando o código e eu quero até perguntar para quem passou se vocês tiveram esse trabalho. Eu tenho quase certeza que não, porque meu erro fundamental era na saída, não tinha nada a ver com o algoritmo. Mas o meu código, inclusive, se botar o coeficiente zerado agora, passa. Porque como eu não posso dividir por 0, eu tenho que ficar mantendo um registro de quantos zeros eu vi até o momento, e para cada zero que eu tiro, na verdade, eu desconto desse contador. E na hora de imprimir, como é um produto, eu tenho que ver, tem um ou mais zeros, eu imprimo 0, e se não tem zero nenhum, eu imprimo a multiplicação dos termos não nulos, né? Mas eu acho que foi overkill sem necessidade nenhuma, foi realmente bobeira. Se eu tivesse visto meu WA, eu não tinha mexido com isso. Se eu tivesse entendido de cara, né, meu WA. Mas a ideia é, a técnica do sweep line é justamente arrumar uma ordenação de pontos, a gente transforma cada ponto, inicia um evento. Então toda vez que eu processo um ponto, eu finalizo o intervalo que já vinha aberto. Quando eu vou processar esse ponto, eu finalizo o intervalo que vinha até o 2. Esse aqui eu finalizo o que vai do 4 até o 2. Aqui eu finalizo do 4 até 3 com coeficiente acumulado. Quando eu abro, eu atualizo o coeficiente pela multiplicação. E quando eu fecho, eu atualizo pela divisão. Então essencialmente isso é a técnica do sweep line, mas eu vou deixar para comentar em mais detalhes daqui 3 semanas, justamente até para ilustrar um problema simples, porque ele é uma aplicação simples do sweep line, né? Sem muito segredo. Tem umas que são mais sofisticadas. Ô, professor, eu não tratei o zero, não. E passou. Não tinha necessidade não, né? Eu fiquei batendo cabeça com zero à toa, porque como eu tomei o WA, eu já estou com esse instinto agora. Eu tomo um WA, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, vou testar os corner case, né? Aí vou aqui, naturalmente, já quebra a cara, porque não tem nada me falando do tamanho da entrada, quantos pontos são, qual é a qualidade deles, nem nada, né? Mas a única coisa que eu suspeitei, eu falei, sendo uva, o que é uva, para ter um zero é daqui para ali. Aí fui tratar o zero. Aí fiquei perdendo tempo lá tratando o zero. Mas no fim das contas eu estava realmente imprimindo errado. Erro de falta de atenção, né? Porque a gente não pode confiar na vista. Porque foi o que aconteceu. Eu bati o olho, confiei, estava dando certo. E realmente nem vi esse set aí. Eu estava conferindo só as linhas da saída aqui que
são as mais importantes, né? Mas esse fator era importante aqui também. Eu fiquei só com medo na hora de dividir, né? Isso, Ele gerar um erro. Mas aí, quando eu rodei nesse primeiro caso, foi, né? isso. Aí eu fui na prova por AC, consegui, deu certo. Aqui, Isso. ó, como é que eu fiz o tratamento dos zeros aqui, ó. Tive que criar essa variável de zeros. Aí, quando eu ia fazer a atualização, fazer aquela conta para saber se eventualmente ele é zero, menor que a minha precisão, incrementava os zeros. E na hora de imprimir os coeficientes, tinha que ficar testando, né? E na hora de tirar, fazer a divisão, vinha de novo se era o zero ou não. Que eu até criei um corner case aqui com zeros e ele realmente dava N a N, né? Not a number. Quando você faz a divisão por zero, o que acontece é esse ponto flutuante, né? Ele não quebra o código, mas a saída fica not a number. Aí eu falei, é por isso que tá dando WA, mas eu mandei e continuou dando o WA. E quando eu fui a tentar fazer o teste mais cauteloso, falei, ih, cara, me esqueci de botar o 7 ali. Aí já tinha perdido bastante tempo. Mas acontece aí nas melhores famílias, né? Me roubou tempo de ficar pensando na outra, né? Mas isso acontece com todo mundo. E é uma mudança de mentalidade importante. Eu acho que vocês estão em TEP e estão começando já a entender isso. Em APC lá o pessoal tem muita dificuldade de entender essa ideia. Que é o seguinte, que quem está vindo de APC também, está vindo nisso, ainda tem essa ideia bem fixa na nossa cabeça. Olha, eu escrevi um código, tá certo, mas não passa no juiz online. Então você transfere o erro do seu código e tudo para o juiz, para o professor, para a sociedade, para o companheiro de equipe, para alguém. Alguém tem algum motivo daquilo não está funcionando. E em 99% dos casos o motivo é a gente mesmo. É o código que você redigiu, tem algum ponto, um corner case, alguma verificação que não passou, é alguma coisa que é seu. Então, quando a gente começa já, a partir do momento que você recebe o WA, você fala, bem, vou reavaliar meu código, vou fazer uma leitura minuciosa, vou avaliar os corner cases, vou procurar saber onde pode estar o potencial erro. Você tem o benefício. Veja que eu procurei por um erro que nem era o meu erro de fato, e meu código, no fim das contas, agora está mais robusto, porque ele trata a questão dos zeros. E como eu fiz com sweep line ainda, pode inclusive ter intervalos que os pontos finais, iniciais desses intervalos podem coincidir que o código vai continuar funcionando corretamente. Então está um código até mais robusto do que deveria. Então, numa situação prática aí da vida real, no projeto, é até benéfico, né? Você ter essa humildade, entre aspas, de falar, não, meu código pode estar errado. Porque eu sou ser humano, eu escrevo, eu posso na redação aqui, mesmo que eu tenha conhecimento pleno da solução do problema, redigir errado, nomear mal uma variável e acabar confundindo com outra. Na hora de digitar uma igualdade, vira uma atribuição, ou sei lá, alguma coisa que acontece é humano. Então, se você tem a humildade de falar, meu código pode ter um erro e voltar olhando ele sistematicamente, você pode encontrar o erro se ele de fato existir. E se o erro não havia, pelo menos vai ter a oportunidade até de ver espaço para melhorias e evoluções do seu próprio código, né? E como eu falei, a gente vem com a cabeça de iniciante, não, é porque eu rodei aqui nos testes passou. E o problema é o CF, é o Etcode, é o OJ, é algum outro uma ferramenta. Para a gente chegar à conclusão que a ferramenta está com problema e pode acontecer, você tem que primeiro exarir a possibilidade de você estar equivocado, né? Então é uma mudança de postura interessante que a gente vai desenvolvendo porque profissionalmente é importante para a gente, né? Muito bem, aí feita essa eu passei para essa questão aqui do ponteiro laser, que é bem interessante, né? Da figura aqui, deixa bem claro, deixa eu aumentar o PDF aqui que está ruim de enxergar. Essa figura aqui é bem ilustrativa, deixa bem claro o que o problema diz respeito. Você está aqui numa sala, ele vai apontar um laser aqui fazendo um ângulo de θ graus com o X, com o eixo X, né? Então isso vai bater aqui, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, você passa para cá, vai para cá e ele termina nesse ponto. E a pergunta é, e se eu tivesse ido direto, apontado o laser direto para cá? A distância potencialmente é menor, né? Então a pergunta é, qual é a razão, qual é a proporção, né, entre o caminho mais longo e o caminho mais curto? Então o A é o caminho mais longo, o B é o mais curto. Então o que você tem que fazer aqui é usar a questão do teorema das paralelas, né? Você passa aqui uma perpendicular, você tem um ângulo, aqui você sabe a altura que é H, esse é o cateto oposto, então o cateto adjacente, que é o X, que é o quanto você vai andar para cá, você tira via relação de tangente, né? Tomando só cuidado que nesse caso em particular aqui a altura não é H, então você faz uma segunda verificação que é, bem, e se eu assumir que o cateto adjacente é esse ponto aqui menos o L, que é o total menos esse ponto que eu já cheguei, qual seria a altura? Aí você usa a condicional para ver, bem, se o X que eu for caminhar não extrapola o L, então essa primeira abordagem que eu fiz é a correta. Agora, se porventura o X, quando eu somar aqui, extrapolar o L, é porque eu tenho que usar a segunda abordagem, que na verdade é avançar até aqui, e até deixar esse ponto marcado, que esse é o ponto final que eu vou usar para calcular a distância euclidiana. Isso é mais fácil de falar do que codificar, né? Codificar é um pouquinho mais enjoado. Deixa eu mostrar o código que eu escrevi para vocês. Eu vou botar isso tudo lá no Teams, tá, pessoal? Para vocês olharem com calma depois. Mas eu tenho o ângulo θ, né, que é o ângulo de saída aqui. Tem que converter ele para radiano. E quando você passa aqui a perpendicular,
você vai ter um ângulo beta aqui, que é justamente 90 menos o θ. Quando você refletir, o θ vai aparecer aqui, porque é alterna interna, e vai completar aqui, e no fim das contas vai aparecer beta aqui de novo, né? Então, ele vai passar aqui, aí ele passa para o lado de cá e passa para cá o θ, então aqui vai ficar beta. Então, nesse momento vai passar o beta para cá, e eu particularmente fiz em duas partes, né, com o beta aqui. Eu não quis complicar, então botei o beta aqui, as relações de tangente mudam cateto oposto com a cateto adjacente. E no finalzinho tem que tomar só cuidado, que se aquela relação de altura aqui se veio descendo, então tem que ser, a altura na verdade é W menos a altura, para ficar no sentido correto. O meu código foi assim, ó. Então tá aqui, ó. Eu mantenho o x, que é onde é que o laser está no momento, começa no x igual a 0, e eu vou calcular para onde é que o x vai, através dessa hipotenusa. Aí, como eu falei, eu calculo o cateto oposto e adjacente. Se eu puder andar, a altura é todo o W, se eu não puder andar tudo, a altura, na verdade, a base é que vai só até L menos x, calculo a distância, atualizo o x, e se for no outro sentido, de ponta cabeça, o cálculo de cateto adjacente e cateto oposto muda, aí faço as mesmas verificações, e vou tracando. Quando eu estou em θ, passo para beta. Quando eu estou em beta, passo para θ. No final, calculo a distância euclidiana. E depois entrega a proporção aí para ser impressa na resposta. Vocês devem estar vendo aí que eu tenho alguns comentários que eu boto, que de vez em quando a coisa não acontece, eu boto um trace aí para ver se a coisa não está chegando certo, né? Nesse problema mesmo eu estava lendo a entrada errada. Eu tinha esquecido de botar esse key aqui. Aí tá chegando uns valores muito estranhos. Eu falei, não, a abordagem não está de toda maluca. Não era para dar uns valores tão estranhos. Aí quando eu imprimi, eu percebi que, na verdade, o ângulo aqui não estava chegando a 45, estava chegando 5. Sinal que eu estava lendo errado. Aí lá foi eu consertar a entrada para passar. Mas é realmente um problema de geometria bem interessante, né? Usando as propriedades paralelas e as propriedades do triângulo retângulo. Alguém quer fazer um comentário sobre esse problema para a gente finalizar por hoje? Ô, professor, nessa daí eu nem fiz esse else não, porque é igual, né? É só, tipo, somava. Entendi, porque o beta tá, vai aparecer o θ aqui de novo, né? É, eu vi que era, tipo, um isósceles, aí eu Isso. ia somando até sobrar esse triângulo menorzinho. A única coisa que tinha que fazer foi salvar, né? Se o raio tava descendo ou subindo pra Ah, achar, entendi, né? para poder corrigir a altura aqui na etapa final, né? Isso, Eu isso. fiquei com a sensação que também dava, mas durante o conto acho que eu penso, eu falo, olha, eu acho que tem como fazer isso melhor, mas o jeito, entre aspas, burro, que é assim, que sem elaborar muito vai passar, eu vou codificar ele logo para que isso não seja um fator a me atrapalhar, né? Aí quando eu sento para Uhum. revisar e passar para vocês, às vezes eu tiro esse excesso, né? Limpo um pouco mais a coisa para ficar um jeito ótimo, né? Mas durante o conto, se eu tô na dúvida, simplesmente falei, eu acho que dá certo, mas não tô 100% confiante, eu já vou pelo que eu tenho certeza e às vezes escrevo um código um pouquinho maior do que devia, né? Mas é bom saber, eu Uhum. vou limpar para vocês e eu já faço essa correção também. E o Eu. professor, na H, Pode falar, você ia falar da próxima? eu ia perguntar se era, a resposta era um retângulo. Mas eu fiquei na dúvida, eu li esse problema aqui e me passou algumas ideias pela cabeça. Né? A primeira delas era tentar fazer uma busca ternária. Mas como são duas as variáveis, né, o x e o y desses dois pontos, eu teria que fazer a busca ternária de repente nessa distância entre os dois, depois tentar ajustar os pontos. Eu realmente fiquei na dúvida se seria uma abordagem interessante, né? Eu não tenho É. certeza se o retângulo é a resposta. Para ser sincero, pelo que eu estava pensando, eu acredito que não, né? Depende muito aí das coordenadas de A e B. Uhum. Mas o que eu estava pensando que uma outra abordagem que eu ia tentar antes de acabar o tempo era saber que se eu alinhasse aqui, fizesse esse retângulo aqui daqui para cá, descesse isso tudo, viesse isso tudo e subisse aqui, ele certamente não é mínimo, mas maior do que ele também não me interessa. Então isso delimitaria uma região de busca menor. Eu ia calcular esse perímetro e ia tentar fazer uma busca binária nesse perímetro no seguinte sentido. Eu estabeleço um perímetro fixo e a pergunta é, eu consigo, com essa medida fixa aqui e com essas restrições, fazer um quadrilátero com esse perímetro? Se eu conseguisse, a busca binária ia tentar no intervalo menor, e se não conseguisse, ia para o intervalo maior. Essa era a abordagem que eu estava tentando agora há pouco, mas não tenho certeza ainda o quanto isso influenciaria. E outra ideia que eu testasse essa falhasse é, de novo, partindo dessa base aí, botando aqui um segmento de reta perpendicular aqui e outro aqui, era fazer o seguinte, calcular para cada unidade de distância que eu movesse esse ponto daqui para cá, ele aumentaria a distância em relação ao A, mas diminuiria o perímetro. E aqui a mesma coisa vale para cá. Eu queria entender essas proporções, ver se de repente um fator é menor que o outro e se ele vai, como ele vai evoluindo, e tentar controlar isso. Mas ainda teria que pelo menos redigir essas relações, né? Que talvez
Se fosse, de novo, eu tô com essa, de novo, é só feeling, mas posso estar errado, que vai ser alguma coisa unimodal, né, para poder usar a busca ternária. Mas se é um retângulo, eu É, realmente não sei te dizer. é. Eu tinha pensado também, quer dizer, eu pensei em busca binária, mas eu também nem sabia como fazer a busca binária, por isso Porque que eu com nem duas entendi. variáveis é muito complicado, né? É, Porque a busca binária, ela depende de ser monótono, né? é, E a busca a ternária, que por isso que eu comecei pensando nela, porque esse negócio aqui vai ser unimodal em que sentido? Que eu tô falando para você. Se eu parto daquele retângulo, para fora fica maior, né? Mas se eu vim encurtando isso, o perímetro vai diminuindo até certo ponto, porque se eu encurtar demais, ele volta a crescer. Então, por isso que eu tô com essa sensação de busca ternária, mas eu vou tentar esses dois caminhos aí. Se eu falhar miseravelmente, eu vou tentar outra coisa, mas eu acho que um dos dois deve passar. Mas aí acabou o tempo do contest e eu não consegui progredir muito. Ainda estava aqui rabiscando para antes de escrever o código para ver se tinha fundamento que eu estava pensando. Tá cheio de bagunça aqui no meu rascunho. Até começar o rascunho limpo, porque as ideias já ficaram até perdidas. Mas é isso, senhores e senhoritas. Um contexto interessante aí de aspectos geométricos que a gente viu ao longo do curso, né? Fora o sweep line, que a gente vai ver mais adiante, as outras técnicas a gente conhecia. Eu vou botar essas soluções que eu produzi para vocês aí no Teams. Eu tenho botado de todos os contextos, né? Aí vocês podem depois olhar com calma, discutir. Interessante hoje que a gente viu que a gente tinha múltiplas abordagens para o mesmo problema. Aí você começa estudando, claro, pela abordagem que faz mais sentido para você, a que você entende com mais facilidade. Quando você domina ela, aí eventualmente você pode tentar entender uma abordagem diferente. Como é o caso de quem já acertou com uma abordagem, quiser conhecer a outra e dominar ela também, fica essa oportunidade de melhoria. Agradeço vocês mais uma vez por essa maratona, né, de 4 horas de estudo no sábado. Semana que vem a gente começa a estudar o envoltório convexo, como eu falei para vocês, que vai nos ajudar bastante, e depois a gente finaliza o nosso curso com Sweep Line. Eu já até atualizei aqui, daqui a pouco eu subo para vocês mais tarde o PDF, os vídeos para o YouTube. Esse material fica aí todo disponível para vocês. E um recado final rapidinho, depois eu volto a falar sobre isso de novo. Eu já falei do Google Code Gen semana passada, e finalmente o pessoal da OBI atualizou o site com as informações do calendário de 2022. Então, se vocês conhecerem alguém que está no primeiro semestre ou que está no primeiro ano de graduação, entrou no primeiro semestre passado, estão habilitados a participar da OBI. Vocês que já estão um pouco mais para frente no curso não podem, mas podem ajudar demais a gente manter essa vertente de estudos aí divulgando para os professores de APC que vocês conhecem, para os colegas aí, de repente um familiar, algum conhecido que está no início do curso, para representar a IFGA, o campus da C. Ribeiro, na Olimpíada Brasileira de Informática. A previsão é que a primeira fase seja presencial no laboratório da instituição que você tiver inscrito, né? Quem for no FGA faz lá comigo no FGA, quem for do SIC deve fazer lá no prédio do SIC também, num dos laboratórios do SIC. Mas não deixem de divulgar, por favor, para mim a UBI, porque é muito importante. A gente tem aqui até colegas que estão presentes na nossa turma que foram participantes da UBI, vocês sabem que é um evento interessante, que é uma porta de entrada para isso. A gente está colhendo ao longo desses anos frutos muito importantes, está praticando a programação competitiva, mas para que a gente possa continuar tendo disciplinas, eventos, iniciativas aqui no DF, a gente precisa justamente que a gente tenha esse fluxo constante de pessoas interessadas em estudar a coisa um pouco mais a fundo, né? E a OBI pode ser um excelente ponto de partida. Então façam esse favor para mim. Para quem vocês puderem divulgar aí, eu vou agradecer muito. Que já saiu o calendário da OBI. Lá no site tem direitinho as datas de inscrição, a data da primeira fase. Tem acho que até das outras, né? Eu olhei até a primeira, que é o que interessava até o momento. Vai ser em junho, se eu não me engano. Mas está lá direitinho lá no site da OBI. Divulguem isso e para vocês, claro, reforço aí. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no Google Code Jam, que deve começar em 2 semanas, se eu não me engano. É a primeira semana de abril, se não me falha a memória. Tá bem? Obrigado mais uma vez, pessoal. Um bom fim de semana a todos, um bom descanso. Nos vemos novamente no próximo sábado. Valeu, professor. Bom final de semana. Você também, Enzo. Muito obrigado. Bom fim de semana.